Amigos, bom dia, que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Nós estamos hoje reunidos em nome do Cristo para lermos esse último item desse capítulo, Pedi e obtereis, e nós esperamos que ele tenha nos auxiliado bastante nas questões da nossa forma de orar e de pedir. E hoje uma mensagem de Santo Agostinho, felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos. Os pobres homens desconhecem. Avançai. Avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos, que harmonia. Já não são ruídos confusos e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre as delícias, não caminharei. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela, por todos os vossos poros tão vivos e refrigerante, e o manancial em que orando se bebe, dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Querido Mestre de nossas almas, eis-nos aqui diante de tantos irmãos que nos recebem com tanto carinho no seu lar, ampliando o seu pensamento para que, irmanados, possamos te agradecer, Jesus, pelas bênçãos de cada dia, pelas gotas de orvalho que caem, em muitas vezes, nos pensamentos ensombrados. Jesus, quanto necessitamos do seu amor. Como necessitamos compreender a verdadeira felicidade que nutre o nosso espírito de alegria. Ainda vivemos num mundo tão turbulento, onde a nossa fé
ainda não tem a amplitude que aspiramos. Mas hoje, Jesus, encerrando um capítulo que a espiritualidade veio nos trazer, pelo pensamento abnegado de Kardec, nós fechamos um capítulo que nos toca profundamente. Pedis e obtereis. Que saibamos pedir sempre, mas sabemos também receber as dádivas que emanam e que tantas vezes, Senhor, não vêm para nos agradar, mas para nos chamar a atenção. E com este propósito é que nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia, e que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Queridos irmãos, para falar verdade a todos vocês, é difícil falar desse item do Evangelho que Kardec encerra esse capítulo, pela beleza, pela grandeza dessa mensagem que Santo Agostinho nos traz, de uma forma tão clara, que não sei se nós podemos fazer qualquer comentário que venha nos esclarecer a grandeza dessa mensagem de Santo Agostinho. Mas ele nos convida: vinde, vós que desejais crer. Nós acreditamos que todos nós desejamos crer. E habitualmente, nas nossas tarefas diárias, nós temos manifestado nossos pensamentos de uma forma tão corriqueira e muitas vezes sem lembrar de restabelecer no nosso pensamento os vínculos divinos que nós temos com Deus, nosso Pai. E hoje, então, nós vamos buscar numa mensagem de Emmanuel, trazida pelo nosso querido João, no capítulo 15, versículo 7, que ele nos fala: sigamos até lá. Acreditamos que para que nós possamos quer dizer, ir ao encontro da espiritualidade maior de Jesus, nós temos que compreender qual é o caminho, quais são os passos que todos nós devemos buscar. E na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Todos nós estamos sob a tutela de Deus, nosso Pai. E nessa prece, que é o Pai Nosso que Jesus nos traz, o Mestre sabia que a vontade humana ainda é muito frágil e muitas lutas ainda nos envolvem para que nós venhamos a aprender a estabelecer a união com o divino. É por isso que quando Santo Agostinho nos diz: vós que desejais crer, e nós precisamos sair de nossa incredulidade para que nós possamos compreender que as nossas palavras que saem da boca precisam sair também do coração. E nós sabemos que a lição da prece trazida por Jesus foi sempre interpretada pela maioria como um recurso fácil de obtenção do amparo celestial. Mas não é bem assim. Nós precisamos nos recolhermos na nossa intimidade para que nós possamos estar com Deus. E muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. E não estamos mais na época de falarmos verbalmente
uma fórmula decorada. Então, nós vamos ver que quando isso acontece, certamente nós não podemos receber imediata satisfação perante os nossos caprichos próprios. Porque todos nós ainda estamos em queda e na ignorância, e todos nós, como espíritos, necessitamos, antes de tudo, aprender a submeter aos desígnios divinos a nosso respeito. Quem somos, como nos comportamos, de que forma nossas orações são íntegras, representa verdadeiramente aquilo que nós desejamos realizar. Mas Santo Agostinho nos traz sempre uma palavra de esperança. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes do anjo. Nós precisamos, então, caminhar cada dia, criando dentro de nós um desejo, querer pedir aquilo que é essencial para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Pedir a Jesus que tudo que Ele tem nos oferecido, que a vida possa nos ensinar as verdadeiras características dessa grandeza divina que nos convida a renovar a beleza interior, renovar nossas esperanças. E aí nós vamos sentindo dentro de nós um estado diferente de harmonia. Já não podemos mais viver nesses ruídos confusos e os sons estrídulos da terra, mas precisamos sentir as vozes brandas dos amigos espirituais, aqueles que matinalmente nos ajudam, aqueles que mexem com as nossas emoções, aqueles que trazem para nós a esperança, que nos inspira algo que nos dá força, vencendo a nós mesmos. Na condição de encarnados ou até mesmo de desencarnados, é preciso ainda ter força para caminharmos em direção ao Mestre, a fim de que todos nós possamos experimentar esta união gloriosa com o seu amor. Mas, para que isso aconteça, tanto agora como encarnados e como desencarnados, é necessário que a gente trabalhe, que a gente vigie os nossos pensamentos cada vez mais para compreender a grandeza de Deus. Portanto, meus amigos, é preciso que a gente pergunte para nós o que estamos pedindo, como pedimos. E muitas vezes ainda encontramos criaturas que se desencantam com a oração. E Jesus nos prometeu que tudo aquilo que nós pedíssemos seria nos dado de acordo com aquilo que nós necessitamos. E nós encontramos tantos corações desalentados, porque a morte lhe roubou um amigo, um pai, uma mãe. Aonde está a nossa fé? Vinde vós que desejais crer, e para crer, o Evangelho nos mostra que eu preciso ter fé. E é por isso que Santo Agostinho nos diz: se soubesse-me quão grande bem faz a fé ao coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Prece, tocantes palavras que saem da boca daqueles que oram,
E ele nos diz que a prece é como orvalho divino que aplaca o calor excessivo das nossas paixões. Nós precisamos buscar no Mestre Divino tudo o que ele nos ensinou para que nós tivéssemos a compreensão até de reverenciar o seu nome. Será que nossas súplicas em nome do Cristo, ou ainda mergulhado nas nossas vaidades do mundo, vão ter uma resposta que nós queremos? Muitas vezes nós reclamamos. E por que reclamamos? Reclamamos em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do nosso coração. Queridos amigos, irmãos, olhemos para o sol, esse astro divino, e vamos ver que na poeira das inquietações nossas terrenas, nós precisamos sair dessa pequenez que vivemos para aceitar a vontade sábia e amorosa que o Cristo tem nos ensinado e entregarmos de coração para que tudo que nós possamos receber, o que seja concedido, seja realmente o que nós necessitamos. Portanto, venho convidá-los nesta manhã a observar quais são as substâncias de nossa prece. Nós devemos perguntar para nós mesmos: como peço? E em nome do mundo ou em nome do Cristo? O que eu peço? Para eu resolver as questões do espírito ou as questões da matéria? E aqueles que se encontram desanimados com a oração, possam confessar diante de Deus, diante desses espíritos que estão conosco, que é a sua pequenez, é a sua infantilidade. E por isso nós, nesta hora, rogamos a todos que procurem compenetrar, sentir a grandeza de quando pedimos o passe, o que recebemos e o que queremos com o passe. Jesus, ajude-nos com o passe de amor dos seus benegados benfeitores, para que saibamos compreender melhor as nossas dores, nossas lutas, nossas inquietações, mas muitas vezes nossos sentimentos doentios que tanto têm nos atrofiado. Fluidifica as nossas águas, para que elas nos tragam novas energias e que possamos agradecer todos os dias, todas as horas, o amparo constante dos benfeitores, que tudo fazem para estar conosco e nem sempre estamos com eles. E nesta manhã, pedindo aos amigos espirituais que envolva todos os nossos irmãos enfermos, familiares queridos, aqueles que se encontram nos hospitais, na UTI, ou nos lares, que todos sejam amparados. Jesus, dai-nos força e coragem para que eu possa crer em Ti. E é em Seu nome, sob o nome de Jesus, este Mestre amoroso, que nos despedimos, deixando nos corações de nossos irmãos as ternas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.